Uma adolescente analfabeta de uma aldeia perdida na França comandou exércitos, coroou reis e mudou o destino de uma nação inteira. Foi queimada viva aos 19 anos, mas 25 anos depois, seu julgamento foi anulado. 500 anos depois, foi declarada santa. E até hoje permanece como um dos maiores mistérios da história, como uma menina camponesa conseguiu fazer o impossível. Se você quer conhecer a verdadeira história da guerreira mais improvável da história, se inscreva agora no canal Altar e Trono, deixe seu like e ative o sininho. Porque o que você está prestes a descobrir sobre Joana d'Arc vai te deixar sem palavras. Joana d'Arc nasceu em 6 de janeiro de 1412, em Domremy, uma pequena aldeia na região da Lorena, França. Sua família era de camponeses pobres. Seu pai, Jacques d'Arc, cultivava a terra. Sua mãe, Isabelle Romé, era profundamente religiosa e ensinou Joana a rezar. Joana tinha 4 irmãos. Ela cuidava das ovelhas, fiava lã, ajudava nas tarefas da casa. Era uma menina comum em todos os sentidos. Exceto por um detalhe, ela ouvia vozes. Joana tinha 13 anos quando aconteceu pela primeira vez. Ela estava no jardim de sua casa, perto do meio-dia, quando ouviu uma voz vinda do lado da igreja. Era uma voz masculina, poderosa, acompanhada de uma luz brilhante. Joana ficou apavorada. A voz disse: "Joana, seja boa e piedosa. Vou da igreja com frequência." A voz se identificou como o arcanjo Miguel e prometeu que voltaria com mais instruções. As vozes continuaram. Além do arcanjo Miguel, Joana passou a ouvir também Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Elas apareciam para ela regularmente, conversavam com ela, davam conselhos. No começo, as mensagens eram simples: reze mais, seja virtuosa, confie em Deus. Mas quando Joana completou 16 anos, as mensagens mudaram drasticamente. Para entender o que aconteceu depois, você precisa entender a situação da França naquela época. O país estava destruído. A Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra já durava quase um século. Os ingleses controlavam grande parte do território francês. O legítimo herdeiro ao trono, o Delfim Carlos, não conseguia ser coroado porque os ingleses controlavam Reims, a cidade onde tradicionalmente os reis franceses eram coroados. Pior ainda, muitos nobres franceses haviam se aliado aos ingleses. A França estava sendo literalmente destruída, dividida, conquistada. Parecia não haver esperança. Foi nesse contexto que as vozes deram a Joana uma missão impossível. Elas disseram: "Você deve ir até o Delfim Carlos. Você deve convencê-lo a lhe dar um exército. Você deve libertar a cidade de Orléans, que está sitiada pelos ingleses. E você deve levar o Delfim até Reims para ser coroado rei da França." Joana, uma menina analfabeta de 16 anos que nunca havia saído de sua aldeia, deveria salvar a França. Joana resistiu. Ela disse às vozes: "Mas eu sou apenas uma pobre menina. Eu não sei andar a cavalo. Eu não sei lutar. Como posso fazer essas coisas?" As vozes responderam: "Deus estará com você. Vá." Durante meses, Joana tentou ignorar as vozes, mas elas se tornaram mais insistentes, mais urgentes. Finalmente, em maio de 1428, Joana decidiu obedecer. Seu primeiro desafio era convencer alguém a levá-la até o Delfim Carlos, que estava em Chinon, a centenas de quilômetros de distância. Joana foi até seu tio e contou sobre as vozes, sobre a missão. Surpreendentemente, ele acreditou. Levou-a até Robert de Baudricourt, o capitão da guarnição local. Joana disse a Baudricourt: "Você deve me levar até o Delfim. Deus me enviou para salvar a França." Baudricourt riu dela. Mandou-a de volta para casa. Mas Joana voltou. E voltou novamente. Ela era persistente, incansável. Finalmente, algo mudou a opinião de Baudricourt. Joana fez uma predição. Ela disse que os franceses sofreriam uma grande derrota perto de Orleans, em um dia específico. Dias depois, a notícia chegou. A derrota havia acontecido exatamente como Joana disse, no dia exato que ela previu. Baudricourt ficou chocado.
Como uma camponesa analfabeta poderia saber de uma batalha que aconteceu a centenas de quilômetros de distância, dias antes da notícia chegar? Ele decidiu que talvez, apenas talvez, Joana realmente fosse enviada por Deus. Em fevereiro de 1429, Baudricourt deu a Joana roupas masculinas de viagem, uma escolta de soldados e a enviou em uma jornada perigosa de 11 dias através de território inimigo até Chinon. Joana tinha 17 anos. Ela cortou o cabelo curto, vestiu roupas de homem, montou em um cavalo pela primeira vez na vida e partiu para salvar a França. Quando Joana chegou ao castelo de Chinon, o Delfim Carlos quis testá-la. Ele se disfarçou e colocou outra pessoa no trono, querendo ver se Joana realmente tinha dons sobrenaturais. Joana entrou no grande salão cheio de nobres. Nunca havia visto o Delfim antes. Não havia retratos dele em sua aldeia. Mas ela caminhou direto até o homem disfarçado no meio da multidão e disse: "Nobre Delfim, vim da parte de Deus para ajudá-lo e ao reino." Carlos ficou impressionado, mas ainda cético. Então Joana pediu para falar com ele em particular. Ninguém sabe o que foi dito naquela conversa privada. Mas quando saíram, Carlos estava com lágrimas nos olhos. Ele acreditava nela. Joana havia lhe contado algo que só ele e Deus sabiam. Um segredo profundo que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Isso convenceu Carlos completamente. Mas os nobres e clérigos da corte ainda duvidavam. Joana foi submetida a interrogatórios por teólogos da Universidade de Poitiers durante semanas. Eles fizeram perguntas difíceis sobre teologia, sobre suas visões, sobre sua missão. Joana, que não sabia ler nem escrever, respondeu com uma sabedoria e clareza que deixou os eruditos boquiabertos. Ela citava as Escrituras perfeitamente, apesar de nunca tê-las lido. Ela debatia teologia com doutores da igreja e os derrotava em argumentos. Um dos examinadores finalmente disse: "Esta menina tem mais sabedoria do que todos nós juntos. Ela só pode vir de Deus." Carlos decidiu confiar em Joana. Deu-lhe uma armadura completa feita sob medida. Deu-lhe um estandarte branco com os nomes de Jesus e Maria bordados. E deu-lhe comando sobre um exército. Joana tinha 17 anos e agora era comandante militar. Nobres experientes, guerreiros veteranos, capitães com décadas de experiência em batalha, teriam que seguir as ordens de uma adolescente camponesa. Era absurdo. Era impossível. Mas estava acontecendo. Antes de partir para a batalha, Joana mandou uma carta para os ingleses. Era uma carta extraordinária, ditada por ela para um escriba. Dizia: "Rei da Inglaterra, entregue as chaves de todas as boas cidades que tomou e violou na França a donzela enviada por Deus. Ela veio da parte de Deus para reclamar o sangue real. Está pronta para fazer as pazes, se concordarem em fazer justiça e pagar pelo que tomaram. Se não obedecerem, esperem notícias da donzela, que em breve irá visitá-los para sua grande desgraça. Rei da Inglaterra, se não fizer isso, eu sou chefe de guerra, e em qualquer lugar que encontrar seus homens na França, eu os farei partir, queiram ou não." Os ingleses riram da carta. Uma menina os ameaçando? Isso era uma piada. Mas não riam por muito tempo. Em abril de 1429, Joana chegou a Orleans com seu exército. A cidade estava sitiada pelos ingleses há meses. A situação era desesperadora. Os habitantes estavam morrendo de fome. A derrota parecia inevitável. Mas quando Joana entrou na cidade, algo mudou. Sua simples presença elevou o moral das tropas e da população de forma inexplicável. Joana não era apenas uma figura simbólica. Ela participava ativamente das batalhas, vestia a armadura completa, cavalgava na frente das tropas, segurava seu estandarte e gritava ordens. Ela não empunhava espada, levava apenas seu estandarte, dizendo que não queria matar ninguém, mas estava sempre na linha de frente, no lugar mais perigoso. Os soldados franceses, inspirados por sua coragem, lutavam com uma ferocidade renovada. A batalha por Orleans durou 9 dias.
Joana liderou ataques contra as fortalezas inglesas ao redor da cidade. Em um dos ataques, ela foi atingida por uma flecha que atravessou seu ombro. Os soldados queriam retirar-se. Joana arrancou a flecha ela mesma, enfaixou rapidamente o ferimento e voltou para a batalha. Ela gritou: "Levantai-vos! Em nome de Deus, tomaremos a fortaleza." Mas aqui a história toma um rumo trágico. Joana queria continuar lutando até expulsar completamente os ingleses da França. Mas Carlos VII e seus conselheiros estavam satisfeitos. Preferiam negociar paz. Joana foi gradualmente marginalizada. Não lhe davam mais tropas suficientes. Não apoiavam seus planos. Mas Joana continuava lutando, agora com recursos limitados. Em maio de 1430, Joana foi capturada durante a defesa de Compiègne. Ela foi puxada de seu cavalo e feita prisioneira por soldados borgonheses, aliados dos ingleses. Os ingleses ficaram eufóricos. Finalmente haviam capturado a donzela. Pagaram uma fortuna para comprá-la dos borgonheses. Então, começaram a planejar como destruí-la. Os ingleses não podiam simplesmente executá-la como prisioneira de guerra. Isso faria dela uma mártir. Então criaram um plano mais sinistro. Entregariam Joana à Inquisição sob acusação de heresia e bruxaria. Se conseguissem condená-la como bruxa, desmoralizariam toda a causa francesa. Provariam que as vitórias francesas eram obra do demônio, não de Deus. Joana foi levada a Rouen, controlada pelos ingleses. Foi jogada em uma cela sombria, acorrentada, guardada por soldados ingleses que a assediavam constantemente. Ela tinha 18 anos e estava completamente sozinha. Carlos VII, o rei que ela coroou, não moveu um dedo para salvá-la. Nenhum resgate foi tentado. Ela foi abandonada. O julgamento começou em janeiro de 1431. Foi uma farsa do início ao fim. Pierre Cochon, o bispo de Beauvais que presidiu o julgamento, era aliado dos ingleses. O veredito já estava decidido antes do julgamento começar. Mas o que eles não esperavam era a resistência de Joana. Durante meses de interrogatórios, Joana foi questionada incessantemente por dezenas de teólogos e juízes. Eles tentaram confundi-la, pegá-la em contradições, forçá-la a dizer algo herético. Mas Joana, analfabeta, sem advogado, sem ninguém para defendê-la, derrotou todos eles. Suas respostas eram tão inteligentes, tão perspicazes, que até seus inimigos ficavam impressionados. Perguntaram-lhe: "Você está em estado de graça?" Era uma pergunta armadilha. Se dissesse sim, era presunção, pecado de orgulho. Se dissesse não, confessava ser pecadora e suas visões seriam do demônio. Joana respondeu: "Se não estou, que Deus me ponha. Se estou, que Deus me mantenha." Os teólogos ficaram em silêncio. Era a resposta perfeita. Perguntaram sobre suas roupas masculinas. Por que ela usava roupas de homem? Joana explicou. Foi por ordem das vozes e por segurança vivendo entre soldados. Mas seus acusadores insistiam que isso era contrário às leis de Deus. Joana retrucou: "Quando eu tiver feito aquilo para o qual Deus me enviou, voltarei a usar roupas de mulher." Mas o julgamento não era sobre justiça, era política. Os ingleses precisavam condená-la. Sob tortura psicológica extrema, ameaçada com fogueira, sozinha e exausta, Joana momentaneamente fraquejou. Assinaram um documento que ela não podia ler, onde supostamente abjurava suas visões e prometia não usar mais roupas masculinas. Em troca, prometeram que seria transferida para uma prisão da igreja, onde seria guardada por freiras. Mas foi uma mentira. Joana foi devolvida à mesma cela, com os mesmos guardas abusivos. E deixaram apenas roupas masculinas para ela vestir. Era uma armadilha. Quando Joana vestiu as roupas masculinas novamente, gritaram: "Relapsa! Ela quebrou sua abjuração. É bruxa." A sentença era morte. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi levada à Praça do Mercado de Rouen. Tinha 19 anos. Construíram uma pira alta, tão alta, que o carrasco não conseguiria estrangulá-la antes das chamas a alcançarem, garantindo que ela morreria queimada viva. Amarraram Joana ao poste. Ela pediu uma cruz. Deram-lhe uma cruz de madeira improvisada.
ela a segurou contra o peito. Quando as chamas começaram, Joana gritou o nome de Jesus repetidas vezes. Mesmo enquanto as chamas consumiam seu corpo, ela continuava gritando: Jesus, Jesus, Jesus. Testemunhas disseram que até seus executores choraram. Um soldado inglês disse: nós queimamos uma santa, estamos perdidos. O secretário do rei da Inglaterra disse: estamos todos perdidos porque queimamos uma santa mulher. Mas a história não termina na fogueira. 25 anos depois, em 1456, o Papa ordenou a reabertura do caso. Um novo julgamento foi realizado. Testemunhas foram ouvidas, evidências foram examinadas. E o veredito foi claro: Joana d'Arc era inocente. O julgamento original foi uma farsa. Ela não era bruxa. Ela não era herege. Ela era uma serva fiel de Deus. Sua condenação foi anulada. Seu nome foi limpo, mas Joana já estava morta há um quarto de século. A justiça chegou tarde demais para salvá-la. Porém, sua história continuou crescendo. Ela se tornou símbolo nacional da França. Soldados franceses invocavam seu nome em batalhas. Escritores compunham poemas sobre ela. Artistas pintavam sua imagem. Em 1909, Joana foi beatificada pelo Papa Pio X. Em 1920, foi canonizada, declarada santa da Igreja Católica por Bento XV. A camponesa analfabeta, que foi queimada como bruxa, estava agora nos altares da igreja. Napoleão Bonaparte a chamou de símbolo da unidade nacional francesa. Charles de Gaulle invocou seu exemplo durante a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, Joana d'Arc permanece como padroeira da França e símbolo de coragem. Mas quem realmente foi Joana d'Arc? Como explicar seus feitos impossíveis? Céticos tentaram explicar as vozes como alucinações, epilepsia, doença mental. Mas isso não explica sua genialidade militar. Não explica como uma analfabeta derrotou teólogos em debates. Não explica suas predições precisas. Não explica como ela transformou a guerra em apenas meses. Outros sugeriram que ela era uma gênia natural que usou a alegação de vozes divinas como estratégia política. Mas Joana morreu por essas vozes. Foi queimada viva, recusando-se a negá-las. Ninguém mantém uma mentira até a morte na fogueira. A própria igreja, após investigação rigorosa, concluiu: Joana d'Arc foi realmente enviada por Deus. Suas vozes eram reais. Seus milagres eram genuínos. Ela foi um instrumento de Deus para salvar a França. E foi martirizada por permanecer fiel à sua missão divina. A vida de Joana nos ensina verdades profundas. Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Joana não tinha nenhum treinamento, nenhuma educação, nenhuma conexão política. Era a pessoa menos provável para mudar a história. Mas Deus a escolheu e deu-lhe tudo o que ela precisava para cumprir sua missão. Joana nos ensina que idade não importa. Ela tinha 17 anos quando liderou exércitos. 19 quando morreu, mas mudou o mundo. Jovens podem fazer coisas extraordinárias quando confiam em Deus. Joana nos ensina sobre coragem. Ela teve medo? Certamente. Mas agiu apesar do medo. Quando perguntaram se ela tinha medo na batalha, respondeu: sim, mas Deus está comigo. Coragem não é ausência de medo. É fazer o certo apesar do medo. Joana nos ensina sobre fidelidade. Ela poderia ter negado suas vozes e salvar sua vida. Ninguém culparia uma menina de 19 anos sob tortura. Mas ela permaneceu fiel até a morte. Preferia morrer do que trair Deus. E Joana nos ensina que Deus tem o controle da história. Os ingleses pensaram que haviam vencido quando queimaram Joana. Mas a queima de Joana galvanizou os franceses. Sua morte inspirou mais do que sua vida. Em 22 anos, os ingleses foram expulsos da França. A guerra, que durava 100 anos, finalmente acabou. Joana havia profetizado: os ingleses sairão da França. E saíram. Santa Joana d'Arc permanece um mistério e um milagre. Historiadores ainda estudam como ela fez o impossível. Militares ainda analisam suas táticas brilhantes. E cristãos ainda se inspiram em sua fé inabalável.
Ela provou que Deus pode usar qualquer pessoa, não importa quão improvável, para fazer o extraordinário. Ela provou que uma pessoa com Deus é maioria. Ela provou que vale a pena morrer por aquilo em que você acredita. Se este vídeo te inspirou, se inscreva no canal Altar e Trono, deixe seu like e compartilhe. E nos comentários me diga o que mais te impressionou na história de Joana d'Arc. Sua coragem, sua fé, seus milagres? Escreva aqui embaixo. Que Santa Joana d'Arc interceda por todos nós, dando-nos sua coragem, sua fé e sua fidelidade a Deus. Santa Joana d'Arc, rogai por nós.